Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer, uma alegria mais uma vez estarmos aqui com vocês para mais uma lição. Este programa é um programa da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró e do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Assembleia de Deus em Mossoró. Hoje estamos estudando aqui a lição de número 5, é uma lição muito importante que tem como tema as consequências das escolhas precipitadas, dentro deste contexto, desse trimestre, a respeito do Deus de toda a provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Então hoje a nossa lição baseia-se na história de Ló e Abraão. E na lição de hoje, as consequências das escolhas precipitadas, nós temos como texto áureo Provérbios capítulo 14, versículo 29, que diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. E a verdade prática declara: não sejamos precipitados em nossas escolhas, pois a precipitação gera crises e erros irreparáveis. Muito bem, o programa Escola Bíblica Dominical em Debate está apenas começando. Nós vamos fazer uma breve pausa e retornaremos para iniciar o nosso debate. Está comigo aqui na bancada o professor Soares, que vai, juntamente conosco, meditar neste assunto tão importante para as nossas vidas. Fique conosco e até já. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Chegamos à lição número 5 para tratar de um assunto extremamente relevante, importante para todos nós, dando sequência dentro dessa proposta desse último e quarto trimestre de 2016, onde estamos tratando, o Deus de toda a provisão. E chegamos à lição número 5 para refletirmos a minha pessoa aqui, o pastor Fábio, sobre esse tema tão importante para todos nós, que o título é As Consequências das Escolhas Precipitadas. Meu caro telespectador, meu querido irmão, é importante, principalmente os queridos professores das escolas bíblicas dominicais, observar os objetivos gerais e específicos da nossa lição. O objetivo geral, mostrar que as escolhas precipitadas podem gerar crises em nossa vida. Os objetivos específicos também elencados aqui, especificar que é necessário ter cuidado com as escolhas, com certeza. Compreender que Ló foi traído por aquilo que ele viu. E terceiro, explicar porque Ló é um exemplo de prosperidades e perdas. Então nós observamos que esses objetivos, tanto no aspecto geral como no aspecto específico, é importante a gente nas escolas bíblicas dominicais, nas respectivas classes da Assembleia de Deus, enfatizar esses objetivos, tanto no aspecto geral como específico. Aqui logo na introdução, é interessante que o comentador Elianai Cabral nos coloca realmente o seu ponto de vista em relação a esse tema tão interessante, as consequências das escolhas precipitadas. Interessante, há um pensamento que diz que as escolhas determinam as nossas atitudes. É verdade, as nossas atitudes realmente vão refletir as nossas escolhas de igual sorte. Então, Deus chamou Abraão enquanto ele vivia em Ur dos Caldeus. Nós já aprendemos em lições anteriores, em debates anteriores, o pastor Fábio, o pastor Zé Roberto explicou muito bem. Nunca é de menos trazer à tona essa questão. Deus escolhe um líder chamado Abraão. Abraão fazia parte de uma cidade cosmopolita, Ur dos Caldeus, uma cidade mesopotâmia. E de lá Deus arranca Abraão com sua família, com sua parentela, no caso Tera, seu pai, e seu sobrinho Ló. Então nós observamos que Deus tira, Deus tinha um plano para Israel a partir desse patriarca, amigo de Deus, pai da fé, pai de multidões. Então o Senhor prometeu ao patriarca que sua descendência seria grande, muito grande mesmo. E ele faz até uma comparação no registro de Gênesis, que seria em maior número, se alguém tivesse a capacidade de contar os grãos de areia da terra, a descendência de Abraão seria em numerosa, até maior do que realmente o pó da terra. Então, essa descendência seria grande. Então, Abraão, pela fé, partiu rumo à terra prometida. Talvez
ele tivesse partido sozinho, mas levou seu pai e seu sobrinho Ló. Então, o plano de Deus, a priori, nós entendemos, nós observamos o registro de Gênesis, na verdade, era só com Abraão. Mas aí Abraão traz o seu pai, Tera, ou Terá, e também o seu sobrinho Ló. E aí saíram por uma terra que Abraão não sabia onde era essa terra, mas Abraão, a gente vai observar aqui no relato de Gênesis, em especial no capítulo 12, e também aqui no capítulo 13, que vai caracterizar, vai evidenciar realmente o conflito que há entre Abrão ou Abraão com Ló, seu sobrinho, que aqui no nosso debate, a minha pessoa, o pastor Fábio, a gente vai se desdobrar dentro dessa proposta aqui. Então, talvez se ele fosse sozinho e não levasse seu pai e seu sobrinho Ló, tivesse realmente não esses problemas que aqui a lição vai tratar no capítulo 13 do livro de Gênesis. Então, estes o acompanharam levando mulheres, filhos, servas, gado e tudo quanto podiam carregar. Ou seja, nós observamos aqui no relato do contexto aqui da introdução que os bens que ele possuía foi com toda a caravana, com toda a sua família e com seu pai e Ló em caminho, direcionado para Canaã prometida. Por assim Deus tinha direcionado mesmo. Então, durante um bom tempo, Abraão e Ló caminharam juntos e unidos, porém, as confusões e as brigas começaram a surgir. Então, essa lição em tela que nós estamos aqui refletindo dentro desse ponto inicial da introdução, trata de sobremodo sobre a questão de um relacionamento familiar, de uma problemática que surge dentro da família. E a gente percebe que de um lado, no caso o pai Abraão, o amigo de Deus, ele é orientado por Deus e Abraão, desde a sua chamada, desde a sua convocação da parte de Deus, Abraão sempre confiou em Deus e foi bem sucedido. Ao contrário de Ló, que nós vamos comentar mais adiante. Não é verdade, pastor Fábio? É isso aí. Meus queridos telespectadores, Deus apareceu a Abraão em Ur dos Caldeus, chamou ele para ir peregrinar a terra prometida, mas ele parou em Harã, ali naquela região do norte da Síria, nordeste da Síria, norte do Iraque, numa cidade chamada Harã, e ali passou algum tempo. O pai dele morreu, depois Deus aparece a ele de novo, dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E depois da morte do seu pai Tera, Abraão, ele desce em direção a Canaã, a terra prometida, e leva consigo o seu sobrinho Ló. Depois de peregrinar algum tempo ali, vem uma fome na terra, e aquela necessidade de alimento faz com que Abraão, e juntamente com todo o seu povo, Abraão era o líder daquele clã, e Ló estava debaixo da autoridade de Abraão, e eles vão para o Egito. Ali no Egito, Deus faz prosperar a Abraão e a Ló, os rebanhos deles aumentam bastante, e depois eles retornam à terra prometida, eles retornam à terra de Canaã, e quando eles começam a morar ali na terra, começa alguns problemas, algumas dificuldades de disputa por áreas, por pasto, para alimentar todo o seu rebanho. E nós vamos ver que nessa lição de hoje, que depois eles tiveram que se separar, e ali no momento da separação, Ló tomou uma decisão, e essa decisão dele levou a várias consequências. No tópico 1 da nossa lição, fala sobre o cuidado com as escolhas. Toda escolha que a gente faz tem consequência. Se fazemos uma escolha boa, vamos ter consequências boas. Mas se a nossa escolha não for boa, teremos consequências más. Então é importante, a Bíblia fala da lei da semeadura e da colheita. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, ele também colherá. E no tópico 1.1 da nossa lição, fala sobre a prosperidade de Abraão. É interessante que essa palavra prosperidade é uma palavra muito falada, muito pronunciada por muita gente, inclusive aí na televisão, algumas igrejas que fazem programas de televisão, alguns líderes espirituais que também fazem programas de televisão, fala muito em prosperidade, promete prosperidade a muita gente, a muita pessoa.
muitas pessoas e muita gente vive em busca dessa prosperidade. Até alguns crentes que acham que tem direito, né, de ser rico, e muita gente usa Abraão como um sinônimo, como um paradigma dessa prosperidade material. Realmente, Abraão era materialmente próspero. A Bíblia diz que Deus fez ele prosperar ali no Egito, e quando ele voltou à terra, tinha muitos bens, muitos animais. Mas eu quero dizer uma coisa importante, que essa teologia da prosperidade que se ensina aí na televisão, e em muitos arraiais ditos evangélicos, ela não tem nada a ver com a Bíblia. Precisamos entender o conceito de prosperidade bíblica, é bem diferente do que muitos ensinam por aí. Também não podemos concordar, porque a Bíblia não concorda, com a teologia da miséria. Então, nem a teologia da miséria, nem a teologia da prosperidade, ou como alguns preferem chamar, teologia da ganância. Mas a Bíblia fala da teologia da provisão, porque Jeová Jiré, que é o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele é o Senhor que provê as nossas necessidades. Então, Deus, o conceito bíblico de prosperidade, que pode ser traduzido pela palavra shalom no hebraico, é muito mais do que uma prosperidade material, envolve também uma satisfação interior, uma paz, uma alegria, uma felicidade em família, saúde. Então é um conjunto de coisas que envolve muito mais do que prosperidade econômica. E a Bíblia diz que Deus ele tem prazer em abençoar o seu povo de diversas maneiras. Vamos fazer um breve intervalo neste momento, e daqui a pouco retornaremos para continuar o nosso estudo aqui no tópico 1.1 da nossa lição. Nos aguarde. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta estudando aqui o tópico 1.1 da nossa lição de hoje, que fala sobre as consequências das escolhas precipitadas. E aqui no tópico 1.1, que o comentarista discorre a respeito da prosperidade de Abraão, eu terminei o bloco anterior falando que o conceito bíblico de prosperidade é muito mais amplo do que essa questão dos bens materiais. Tem pessoas que têm poucos bens materiais, mas goza de tantas outras bênçãos, que ele pode ser considerado uma pessoa próspera. A Bíblia diz no Salmo capítulo 1, versículo 3 de Salmos, que aquele que teme ao Senhor, a pessoa que anda meditando na lei do Senhor de dia e de noite, o homem que teme a Deus, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então, o servo de Deus, a serva de Deus, que teme ao Senhor, ele é uma pessoa abençoada. Deus faz prosperar, Deus faz ele crescer em vários aspectos, e isso é uma bênção muito grande. Veja que no Salmo 1, capítulo 1, versículo 3, não está falando aí especificamente sobre essa questão de dinheiro, essa questão financeira. Nós vemos na palavra de Deus, no livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 30 do profeta Daniel, que então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Aqueles 3 jovens companheiros de Daniel, Deus fez eles prosperar na província da Babilônia. Não foi na questão de prosperidade financeira, mas prosperidade espiritual, prosperidade, como influência lá no reino, prosperidade em sabedoria. Eles 3, junto com Daniel, eram mais sábios do que os magos lá da Babilônia. E também Daniel, a Bíblia diz também em Daniel capítulo 6, versículo 28, que Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então, meu querido irmão, nenhuma prosperidade material está acima da prosperidade mais ampla, bíblica, que Deus nos dá essa vida com abundância. Professor Soares, realmente a prosperidade de Deus, baseada na provisão de Deus, a teologia da provisão, esta é que é a teologia bíblica.
É verdade, a gente observa nas Sagradas Letras, né, na Palavra de Deus, no Tratado Veterotestamentário, ou seja, nas páginas do Antigo Testamento, que na verdade a provisão de Deus, na verdade é a verdadeira prosperidade. Nós observamos claramente que Abraão foi próximo, você destacou muito bem, Ló também foi próximo, realmente tinha todos os seus rebanhos de animais, gados, ovelhas, cabritos, né, servos, servas, para tomar de conta dos seus bens, mas na verdade, pelo menos da parte de Abraão, essa provisão era uma provisão divina, era uma provisão da parte do nosso Deus. E no tópico 1.1, a prosperidade de Abraão, né, nós observamos claramente que a provisão a prosperidade do Senhor, a provisão de Abraão era, na verdade, a prosperidade de Deus na vida de Abraão, que isso resultou nessa provisão divina. Nós observamos também que a obediência a Deus nos faz prosperar de verdade. Não é essa prosperidade aí, essa teologia que é propagada aí por determinadas organizações religiosas, não. Mas, na verdade, nós compreendemos à luz do texto sagrado de uma forma lúcida, de uma forma cristalina, que a verdadeira prosperidade vem da parte do Senhor. É importante ressaltar também que o servo do Senhor não era um viajante solitário. Deus estava com Abraão. Deus estava com o seu povo, trazendo a sua provisão no momento certo, na hora certa. De igual sorte também para toda a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo no século XXI, por aí afora. No tópico 1.2 da nossa lição, nós observamos que Abraão faz a escolha certa. É muito importante entendermos esse ponto aqui. Abraão faz a escolha certa. Abraão deixou sua terra, sua parentela. Abraão saiu do meio de um povo idólatra, onde realmente ele também era idólatra, o seu pai Tera também era idólatra, toda a sua família, mas aí Deus, na sua presciência eterna, tira esse povo do ambiente de idolatria, o dos caldeus, e faz esse povo realmente direcionar para Canaã, prometida pelo próprio Deus. Abraão não sabia onde era, Abraão não sabia a localidade, mas guiado, né, pela provisão de Deus, Abraão realmente encontrou guarida no Senhor. Então nós observamos, embora não tivesse noção de para onde iria, decidiu confiar somente em Deus. Então nós observamos nesse personagem notável, proeminente que é Abraão, uma das grandes marcas de Abraão é a fidelidade de Abraão para com Deus, é a fé de Abraão para com Deus. Não é à toa que Abraão foi chamado amigo de Deus, não é à toa que qualquer pessoa é chamada de amigo de outra pessoa, e é um privilégio. Então a Bíblia registra que Abraão era amigo de Deus. E quem é amigo de verdade, há um relacionamento muito íntimo de confiança, de provisão recíproca, pelo menos da parte de Deus para com Abraão, e a obediência de Abraão para com Deus, da qual ele confiava. Então, nós observamos isso de uma forma bastante contundente nas páginas bíblicas. E tomou decisões acertadas, me refiro a Abraão. E olhe que Abraão já tinha passado por várias provas, dado pelo próprio Deus, e nessa prova que nós estamos aqui meditando, Abraão realmente foi muito bem sucedido. Por quê? Porque colocou a sua confiança, a sua fé somente em Deus. Então nós observamos a isso, meu caro telespectador, meu querido irmão. Outros estão enfrentando dificuldades financeiras, familiares, por causa da desobediência em Deus, ao contrário de Abraão. Nós observamos aqui que esse relacionamento de Abraão com seu primo, na verdade, Ló, o grande problema de Ló, que nós vamos tratar mais adiante, vai ser, na verdade, essa escolha. E a escolha, realmente, ela vai ser reflexo de determinadas atitudes e determinadas características do seu caráter. Então, nós observamos aqui que o olhar de Ló era totalmente diferente do olhar de Abraão. O olhar de Abraão é um olhar de fé, né, de uma provisão vindo da parte de Deus. A confiança, entendo eu, à luz do texto sagrado, que a convicção, a experiência, a visão, o olhar de Abraão era um olhar celestial, ao contrário, em detrimento de Ló, que era um olhar um tanto quanto natural. E aí, no desenrolar aqui do nosso debate, do nosso diálogo aqui, nós vamos explicando mais adiante, pastor Fábio. É isso aí. Abraão e Ló tiveram que descer à terra do Egito, que ficava ao sul da terra prometida, e eles foram lá, porque lá na terra do Egito, devido às abundantes águas do rio Nilo, havia irrigação, havia mais possibilidades de produção de alimentos. E assim eles foram, e embora
Abraão tivesse passado alguns problemas, algumas dificuldades, mentiu a respeito de Sara, sua esposa, para o rei, etc. Então teve algumas dificuldades, mas mesmo assim Deus, por misericórdia, ajudou Abraão, abençoou Abraão e fez Abraão prosperar materialmente. Diz o texto sagrado, em Gênesis 13:2, que era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. E quando eles voltaram, e essa riqueza de Abraão não era somente dele, mas também de Ló, que o acompanhava. Então todo mundo que estava junto com Abraão também foi abençoado, que é o caso de Ló. Quando você convive com alguém abençoado, você também é abençoado. Porém, quando você convive com alguém que não é abençoado, com alguém que toma decisões precipitadas, com alguém que está fora do plano de Deus, você também sofre as consequências negativas. Ló também foi abençoado materialmente, também tinha os seus rebanhos, o seu gado se multiplicou também, e ali, de volta à terra prometida, depois que eles passaram pelo Egito, eles tiveram lá aquela contenda, aquela disputa por terra, por território. Observamos aqui no tópico 1.3 da nossa lição, que Abraão também enfrentou algumas crises em sua vida, porém ele manteve sua fé em Deus, ele permaneceu firme, e a gente observa aqui que ninguém é perfeito, todo mundo passa por dificuldades, e Deus nos faz prosperar e nos faz abençoar apesar das nossas falhas. E Deus assim ajudou e abençoou Abraão, abençoou a Ló, mas chegou numa situação que quando eles voltaram do Egito, já lá na terra prometida, no sul de Canaã, tiveram lá essa dificuldade entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, disputando terra e pasto para alimentar o gado de Abraão e de Ló. E aí eles chegaram à conclusão que havia necessidade de cada um seguir o seu próprio caminho, que eles precisavam se separar. E aí, é nesse momento da separação entre eles que Abraão toma uma decisão sábia, confiante em Deus, na bênção de Deus, e Ló toma uma decisão precipitada, baseada apenas na vista e no olhar dele. Muito bem, o nosso segundo bloco já se encerrou, vamos fazer mais um intervalo e já já retornaremos para continuar o nosso estudo no segundo tópico da nossa lição, Ló é atraído por aquilo que vê. Fique conosco e até já. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Sempre lembrando, nós estamos estudando nesse quarto e último trimestre de 2016, o Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Chegamos agora ao tópico de número 2, Ló é traído por aquilo que vê. O tópico 2.1, briga entre os pastores de Abraão e Ló. Então, esse conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló é clássico no registro das revelações do livro de Gênesis. Nós observamos claramente, ao deixar o Egito, Abraão seguiu com sua família para o norte e acampou próximo a Betel e ali encontrou o altar que havia construído para o Senhor. Então, Gênesis, capítulo 3, versículo 3 e 4. Então, naquele lugar, Abraão invocou o nome do Senhor Altíssimo, pois era um homem grato a Deus. Então, Abraão, nós observamos desde a sua partida de Ur dos Caldeus, chamado por Deus, Abraão era um homem de profunda gratidão para com o seu Deus. Foi guiado desde da saída de Ur dos Caldeus, Gênesis capítulo 12, e aí seguindo nessa caminhada até a Canaã prometida terra que emana leite e mel, as promessas de Deus cada vez mais iam se renovando na vida de Abraão. Então nós observamos naquele lugar, Abraão invocou o nome do Altíssimo, pois era um homem grato a Deus. A ingratidão nos impede de ver as maravilhas de Deus, ao contrário da vida de Abraão. Abraão, nós observamos claramente em meio a alguns aspectos da sua fragilidade, ao descer para o Egito, destacado aqui pelo pastor Fábio, onde ele mentiu, dizendo que sua esposa Sara era sua irmã, na verdade tentando protegê-la. Qual
qualquer esposo talvez fizesse isso também, mas aí nós observamos que para um homem de Deus tem que falar a verdade, mas nesse caso aqui em particular aconteceu esse episódio. Nós observamos nesse sentido aí, então tanto Abraão como Ló haviam prosperado, então a prosperidade de Deus na vida de Abraão era patente, era evidente, e o registro de Gênesis e também de Ló, seu primo, que estava sob os seus cuidados de igual sorte. Então nós observamos que a provisão de Deus, tanto para com a família de Abraão, como também para Ló e os seus seguidores, os seus rebanhos, toda a sua prosperidade, todos os seus bens, todos os seus gados, todos os seus animais, de uma forma geral, estava sobre a proteção e a provisão de Deus. Só que nós observamos nesse registro que sempre nas famílias, há esses conflitos. E aqui nós destacamos 2 grandes conflitos, que nós queremos mencionar. Um conflito de terra. Na verdade, um conflito de busca de pasto para os seus rebanhos. Cada vez mais a prosperidade de Deus era sobre a vida de Abraão e sobre Ló também. E aí faltou espaço de alimentação, vamos dizer assim, para os animais. E aí gerou a confusão, gerou realmente o conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló em busca de campo para alimentar os seus animais. Se, de uma certa forma, se a visão de Abraão não fosse alicerçada, forjada, fundamentada numa visão espiritual, numa visão divina, celestial, talvez realmente o conflito trouxesse consequências mais desastrosas. Mas o homem de Deus, amigo de Deus, por divina revelação, por presciência divina, realmente nós observamos nos anais da história que, na verdade, quem tinha primazia era o líder do clã mais experiente, mais antigo, mais idoso, mais experiente, no caso era Abraão. Mas mesmo assim Abraão cede para Ló. E aí nós observamos, de acordo com o relato do texto, que os olhos de Ló realmente foram mais agudos, observando as campinas do Jordão, próximo a Sodoma. E aí o olhar de Ló foi um olhar realmente de sedução por aquele ambiente, onde havia toda uma prosperidade, a terra boa, havia água, havia toda uma infraestrutura para alimentar tanto a sua família, tanto o seu rebanho, como toda a sua parentela. E aí Abraão recusou realmente de usufruir de forma legítima da sua posição como realmente pai, o líder do clã, para ceder para o seu primo Ló. Não é verdade, pastor Fábio? No caso, a gente observa aqui em Gênesis, capítulo 13, que tanto Abraão quanto Ló, eles tinham gados, eles tinham rebanhos, tendas, e diz o capítulo 13, versículo 6, que a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. E por causa disso, houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E de modo que Abraão resolveu chamar Ló para uma conversa e resolver essa situação. É importante que os conflitos sejam resolvidos, que se converse para que esses conflitos não aumentem e não piorem a relação de ambas as partes. E aí, Abraão, como crente, como uma pessoa que confia na bênção de Deus, ele chegou para Ló e disse: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Observe aí que Abraão era uma pessoa que não gostava de confusão, não gostava de contenda, era uma pessoa pacífica, e quando ele chamou Ló para conversar, ele tomou uma decisão muito importante, tópico 2.2 da nossa lição. Essa decisão está aqui registrada em Gênesis 13 e 8, que diz assim: disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Versículo 9: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então, observe aí que Abraão, ele preferia sofrer o detrimento, ele preferia sofrer o dano
conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, do que ficar em contenda com Ló e do que ficar tirando vantagem material sobre Ló. Abraão não foi ganancioso, ele confiava na provisão de Deus, que Deus é quem fazia ele prosperar. Porém, a Bíblia diz no versículo 10, né, que Ló tomou uma decisão baseada na sua vista. Diz o texto sagrado que Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, né, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló, ele fez essa escolha das campinas do Jordão, e Abraão, ele foi para o ocidente, para as montanhas lá do sul da Judéia, e assim, nessas escolhas, Ló, ele não percebeu que por trás daquela beleza exterior, aquela beleza natural, com abundância de água, aquele verde, um grande oásis que era as campinas do Jordão, mas Ló não sabia que ali estava escondendo muitos problemas. Muitas vezes, as belezas do mundo, os prazeres desta vida, a satisfação hedonista, esconde venenos mortais, esconde problemas terríveis que a pessoa pode ter como consequência de escolhas precipitadas. Diz o texto sagrado de Gênesis 13, 12, que habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, observe aí que o critério único que Ló seguiu na sua escolha, na sua decisão, foi apenas o critério material. Nas campinas do Jordão tem muito alimento, tem muita prosperidade, tem muito verde, tem muito pasto para o meu gado. Aqui eu vou me dar bem, aqui é o filé mignon, uma terra fértil. E aí ele fez aquela escolha, embora aquilo ali naquela região, era onde habitavam os habitantes de Sodoma, e como diz a palavra de Deus, eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, muitas vezes, ao tomarmos decisões, ao fazermos as nossas escolhas, temos que pensar também na nossa vida espiritual. Às vezes a gente ora, pede a Deus alguma coisa, quer que Deus realize algum sonho, e a gente só olha, professor Soares, para o lado material. A gente só pensa, o salário vai ser grande, aquele negócio é muito bom, eu vou ganhar muito dinheiro, vamos ser muito felizes do ponto de vista material. E aí eu pergunto, e do ponto de vista espiritual? Eu tenho costumado orar a Deus e apresentar as minhas causas diante do Senhor, pedindo a Deus, Senhor, se o Senhor achar que é o melhor para mim e para a minha família, tanto do ponto de vista material quanto espiritual, que o Senhor abra essa porta. Caso contrário, que o Senhor feche. Então nós temos que considerar, professor Soares, meu querido telespectador, tanto os aspectos materiais quanto os aspectos espirituais. E não podemos ir com os olhos da ganância fazer uma escolha precipitada como a escolha de Ló, que a gente vai ver no próximo bloco, no tópico 3, que as consequências terríveis que aconteceram por causa dessa escolha. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo e já já retornaremos para continuar o nosso estudo e estudarmos o tópico 3 da nossa lição. Nos aguardem. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Sempre lembrando, nós estamos estudando, nesse quarto e último trimestre, o Deus de toda a provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. No bloco anterior, nós estávamos aqui refletindo, eu, pastor Fábio, sobre essa questão da escolha, e principalmente da escolha de Ló. Na verdade, Ló foi pego pela sedução do olhar, amém? O olhar realmente de Ló atrapalhou um pouco da sua jornada de uma forma bastante clara. Quando ele olhou para Sodoma, enganou-se com sua aparência. O pastor Fábio destacou muito bem toda a exuberância da estrutura da terra, da água que existia para alimentar o seu rebanho. A escolha de Ló levou a Sodoma,
O problema não era a terra no Jordão, o problema eram os homens maus que estavam às espreitas em Sodoma. E aí, como ele estava próximo nessa região, ele olhou, né, uma visão, um tanto quanto, não uma visão espiritual, mas uma visão estritamente, como o pastor Fábio destacou, material, e isso é perigoso. Precisamos direcionar as nossas petições, as nossas escolhas, primeiramente a Deus, e esperar da vontade de Deus para que ela se realize, não irmos aí de supetão, como assim fez Ló. Ou seja, faltou, de uma certa forma, humildade, faltou sabedoria, e faltou, de uma certa forma, buscar conselho do alto, como assim fez Abraão. Então, toda a trajetória de Abraão era uma trajetória de fé, era uma trajetória realmente auxiliada e provida por Deus, ao contrário de Abraão. Mas o fato é, nós observamos que os dois foram próximos, só que essa terra onde Ló escolheu foi uma terra realmente que trouxe bastantes consequências diante das suas escolhas. No tópico 3 da nossa lição, nós vamos tratar de sobremodo, num ponto bastante importante, Ló, um caso de prosperidades e perdas. O tópico 3.1, Ló e suas riquezas. Como eu destaquei anteriormente, tanto Abraão foi próspero, como também o seu primo, o seu sobrinho, aliás, Ló. Então nós observamos aqui no tópico 3.1, Ló e suas riquezas. Ló também foi abençoado e se tornou um homem próspero. Certamente possuía muitos servos, servas e grandes rebanhos, como nós já vemos destacando aqui ao longo desse debate. Certamente, né, então a separação entre Ló e Abraão era algo inevitável, porém a forma como se deu não foi das melhores. Tudo indica que Ló foi deslumbrado pela fertilidade da terra, como nós já destacamos. Isso é o grande perigo. O problema, repito mais uma vez, não era a terra era boa, a terra era próspera, mas só que Ló realmente não esperou, até porque que a tradição dizia, a historicidade afirma categoricamente, que quem tinha a primazia da escolha, na verdade, era o mais velho, o mais antigo, no caso, Abraão, que estava realmente cuidando tanto do seu pai como do seu rebanho, dos seus bens e também de Ló. Mas aí ele, de uma certa forma, foi levado por um olhar de ganância, de materialismo, inconsequência, e realmente as suas escolhas, suas atitudes, caracterizou um pouco do seu caráter. Ou seja, de uma certa forma, as nossas escolhas, nossas atitudes vai evidenciar a nossa postura, a nossa personalidade, o nosso caráter, como assim foi bem destacado aqui no relato de Ló, nesse contexto aqui da história. Então, não se deixe enganar pela beleza das coisas desse mundo passageiro. Não abra mão daquilo que é eterno. Então, a nossa visão tem que ser uma visão realmente eterna, uma visão dos céus, orientada pelo Deus. Então, o tópico 3.2, pastor Fábio, vai tratar de sobremodo sobre a guerra dos reis. É verdade. Ló tomou a decisão de ficar morando na campina do Jordão, lá naquela terra, muito boa, naquele vale, mas ali ele estava sujeito a vários problemas que ele nem imaginava e nem pensava que pudesse passar por eles. Logo, no início, ele teve um problema lá de guerra, né? Conforme consta aqui no tópico 3.2 da nossa lição, nós vemos, com base no texto sagrado de Gênesis, capítulo 14, versículo 8, que 4 reis ali daquela região decidiram atacar Sodoma e Gomorra. Então, naquela época, as cidades eram muradas e eram cidades-reino. E aquelas cidades, 4 reis ali, decidiram atacar Sodoma e Gomorra, e justamente lá onde Ló morava, que era em Sodoma. E quando eles atacaram aquela cidade, eles levaram Ló cativo, levaram preso a Ló e toda a sua família, todo o seu clã, e também levou todos os alimentos, bens, rebanhos de Ló. Então Ló perdeu tudo do dia para a noite. Ele escolheu ir para Sodoma porque estava vendo muita prosperidade, muito futuro naquela terra, mas acontece essa coisa inesperada, esse infortúnio inesperado, né, que é essa guerra desses reis, e ali agora Ló estava prisioneiro e todos os seus bens foram perdidos. Enquanto Abraão estava lá nas montanhas,
tranquilo, sossegado, com seus rebanhos e com o seu povo. Lá em cima, Ló estava lá no vale, lá embaixo, em Sodoma, e foi levado prisioneiro naquela guerra. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, precisamos ter cuidado com as nossas escolhas, porque quando não estamos no centro da vontade de Deus, nós podemos passar por coisas terríveis e sofrer consequências assim que jamais a gente imaginaria que passasse por causa das nossas escolhas. Então isso foi o que aconteceu. Ló ficou prisioneiro e toda a sua família, ele viu agora todos os seus bens, toda a sua fortuna foi embora, foi saqueada por aqueles reis naquela guerra, e não somente os seus bens, mas ele mesmo e a sua própria família viraram escravos daqueles reis. E aí esta notícia chega aos ouvidos de Abraão, e conforme está aqui no tópico 3.3 da nossa lição, Abraão socorre Ló. Interessante que Abraão ele não ficou ressentido, Abraão não ficou com raiva, Abraão não se tornou inimigo de Ló, embora Ló tivesse tomado aquela decisão terrível, não respeitou a autoridade de Abraão, porque Abraão era o chefe do clã, Abraão era o líder espiritual daquele clã, a promessa de Deus era com Abraão e não com Ló. E Ló, se tivesse consideração a Abraão, teria escolhido o caminho das montanhas e não as campinas do Jordão. Mas Abraão deixou isso para lá, e Abraão ele traçou um plano para poder socorrer a Ló e resgatar Ló daquele cativeiro. E diz a palavra de Deus, está registrado aqui em Gênesis capítulo 14, que Abraão reuniu os seus criados, formando um pequeno exército, perseguiu o inimigo, aqueles reis, e alcançou e derrotou aqueles reis, e libertou o seu sobrinho Ló, e recuperou todos os seus bens, toda a sua família. Então nós vemos aí que, embora Ló tivesse tomado uma decisão errada, o Senhor não permitiu que seus bens e sua família ficassem nas mãos do inimigo, mas usou Abraão para, naquela atitude de coragem, de generosidade, e socorrer a Ló. Mas, professor Soares, nós vemos que problemas que Ló passou naquela terra, não foi somente ele ter sido escravo daqueles reis e ter perdido seus bens, mas depois, devido à pecaminosidade lá de Sodoma, Deus destruiu aquela cidade e Ló perdeu a própria esposa, transformando-se numa estátua de sal. É verdade, a gente percebe no episódio aqui que, na verdade, a falta de obediência de Ló, a falta de maturidade de Ló e precipitação de Ló trouxe realmente consequências irreparáveis para toda a sua família, né? O relato mostra claramente que a sua esposa não seguiu os seus conselhos, encravado dentro da estrutura de Sodoma e Gomorra, e assim realmente a sua desobediência trouxe consequência aí. A história mostra que ela não obedeceu a Deus e foi virada realmente numa estátua de sal. Então nós observamos que escolhas precipitadas, que não são feitas com moderação, que não são feitas realmente com paciência, com orientação, com ponderação, podem causar muitos males e irreparáveis. Precisamos realmente orar ao Senhor, buscar a orientação de Deus, para que não possamos realmente trilhar esses caminhos como assim trilhou Ló. Quando Ló foi escolher a terra de Sodoma, ele só viu as campinas bem regadas de Sodoma, não viu a pecaminosidade daquele lugar, não viu consequências espirituais terríveis que ele teria naquele lugar. Ele amou mais as vantagens pessoais do que abominar a iniquidade de Sodoma. E nós, meu querido irmão, também temos que fazer nossas escolhas sob a orientação de Deus, sob a orientação do Espírito Santo de Deus, sob a orientação da palavra de Deus, para que a gente não venha a sofrer consequências terríveis das nossas escolhas precipitadas. Muito bem, muito obrigado. Chegamos ao final de mais um programa. Obrigado pela sua audiência. O debate continua na nossa classe de Escola Bíblica Dominical, domingo às 9 horas. Vá com a sua família para a igreja e participe da Escola Bíblica Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor.